pênalti confirmado. E podemos ter o 100º gol de Gabriel Barbosa. Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Fala, Palmeiras, beleza? Lucas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Eu vou deixar um trecho do vídeo da coletiva do Renato Gaúcho e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver, tá? Caso você não tenha visto a coletiva do Renato Gaúcho, eu tenho certeza que vocês vão sentir nojo daquilo que vocês vão ver. Renato Gaúcho que é um personagem, tá? Pra mim ele é um personagem do futebol brasileiro que eu até admiro, cara. Mas o que ele fez hoje foi muito desonesto. O posicionamento dele com relação à arbitragem, na minha opinião, é um cara que caiu muito no meu conceito. Muito desonesto mesmo. Antes de dar continuidade ao vídeo, eu gostaria de pedir para você que inscreva-se, curta, compartilhe e deixe nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou das declarações do Renato Gaúcho. Bom, pessoal, mais uma vez me explicando, não trouxe pós-jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, 4-0 pro Palmeiras contra o Atlético Goianiense, porque ontem eu tinha já o compromisso marcado no canal Porcaria com Tedesco, e durante o dia, como eu já falei pra vocês, tá tendo obra da prefeitura na frente da minha casa e é impossível gravar, tá? Fora que eu também acabei saindo no decorrer do dia pra resolver umas coisas minhas, como eu já disse, sou corretor imobiliário, então às vezes a gente tem que estar correndo na rua pra estar vendendo, pra estar resolvendo os nossos negócios, tá? Agora a situação é o seguinte, pessoal, sobre Palmeiras e Atlético Goianiense, adorei a partida, teve vários destaques positivos que eu tô gostando demais da evolução do Palmeiras. Eu tenho certeza que você, palmeirense, está bem satisfeito também. Vai chegar uma hora no qual o Palmeiras vai diminuir o ritmo muito por conta do dia 27. E no dia 27 a gente vai enfrentar o Flamengo. E o Flamengo nos bastidores vem tentando armar uma casinha, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro tem dado certo, né? Nas últimas partidas que o Flamengo não conseguiu êxito, o treinador deles começou a vir à imprensa e o time deles inclusive jogando mal e sempre culpando a arbitragem. Concordo que contra a Chapecoense o árbitro foi mal pra cacete e mais uma vez, né, Gabigol, Rui Ilharão, entre outros, acabou desrespeitando o árbitro, falando que era um árbitro de Série B. A arbitragem do Brasil é horrorosa, mas se alguns jogadores de outras equipes acabam tendo esse tipo de comentário, o cara acaba sendo punido, tá? Aí, hoje, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Bahia, que vem sendo prejudicada 2 rodadas consecutivas, mesmo vencendo São Paulo. E, cara, o primeiro gol do Flamengo veio através de um pênalti e foi escancaradamente roubado o clube do Bahia, tá? É um absurdo a arbitragem agir da maneira que foi. Tem o VAR chamou o árbitro para ele revisar, mostrou que não bateu na mão do atleta do Bahia e mesmo assim o árbitro manteve a decisão de campo. Foi uma má intenção do árbitro, ele veio com uma vontade de sim prejudicar a equipe do Bahia. Se eu não me engano, o primeiro tempo fechou com 9 faltas para o Flamengo e a equipe do Bahia com menos da metade e a equipe que acabou tendo o jogador expulso foi a equipe do Bahia, 2 cartões amarelos. No segundo tempo, né, uma coisa que eu até esqueci de falar com o Douglas lá na live do debate, esses dias o Everton Ribeiro acabou entrando em cima de um jogador com o cotovelo aberto. Na verdade, ele deu a entrada no mesmo lance em 2 jogadores dessa forma e tomou apenas cartão amarelo. O Rossi havia acabado de entrar em campo, ele foi sim com o cotovelo, mas cotovelo recolhido, o Diego estava caindo, pegou no rosto do Diego. Foi um lance forte que para mim merecia cartão amarelo. O Diego levantou, enforcou o jogador adversário e os 2 foram expulsos. E a partir daí o Flamengo vencia por 1-0 e começou a controlar melhor as situações. O Flamengo é um time que tem mais gás, é um time que, querendo ou não, mesmo vendo jogando mal, tem mais confiança do que a equipe do Bahia. E aí os caras fizeram o segundo e o terceiro gol e acabaram vencendo. Mas o que me espanta nisso tudo é, como eu disse, a declaração do Renato Gaúcho, que eu vou deixar a seguir para vocês, ele dizendo que a arbitragem foi perfeita, foi um bom árbitro, ele adoraria que a arbitragem de todos os jogos fosse desse jeito. Lógico que ele adoraria. O Flamengo foi muito beneficiado. E ele dá essa resposta porque ele foi questionado por um rapaz, eu esqueço até o nome do canal nesse momento, de um canal do Flamengo.
que disse que a lisura do campeonato tem que estar em primeiro lugar, e da mesma forma que o Renato Gaúcho havia reclamado da arbitragem, que havia sim errado contra o Flamengo, principalmente no jogo contra a Chapecoense, se ele falaria alguma coisa agora, já que o mais interessante é a lisura do campeonato. E ele puxou pra si e acabou elogiando o árbitro. Cara, é uma cara de pau tremenda, é um cara que eu admirava muito esse personagem, mas depois disso, eu vou começar a rever meus conceitos, porque pode roubar os outros, mas não me prejudique, aí é foda, né, velho? Aí é difícil. Acompanha o trecho da coletiva do Renato Gaúcho e tire a decisão por si só. Abraço pra todo mundo, beijo no fundo do coração de todos e acompanhe a fala do Renato Gaúcho. Começando com a pergunta aqui do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, você fez 2 críticas à arbitragem nos últimos jogos. Na partida de hoje, o Flamengo teve um pênalti marcado de maneira equivocada. Qual a sua opinião sobre o caso? Não seria o momento de se posicionar contra essas decisões, mesmo sendo favorecido, para uma evolução do nosso futebol, que você também citou em entrevistas recentes? Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Eu vou falar por quê. No pênalti, eu não vi o lance ainda, mas no jogo ele teve a convicção de marcar o pênalti na hora. E depois, para tirar qualquer dúvida, ele foi no VAR. E ali eu acho que você não pode ter dúvidas. No momento que você vai ver o lance no VAR, você vai ver de todos os ângulos e você vai ver se realmente foi pênalti ou não. E ele continuou com a convicção dele, e viu as imagens, deu pênalti. As expulsões, no meu entender, foram justas, até porque eu falei com o Diego falou que realmente ficou aborrecido na hora. E os outros gols foram normais, jogadas normais. Então, pelo menos na minha opinião, não é porque o Flamengo venceu, não. Eu sou totalmente a favor da boa arbitragem em todos os jogos, já falei, não quero ser beneficiado. Mas hoje o árbitro teve a convicção do pênalti na hora e teve o tempo todo para ir no VAR. E continuou com a convicção dele. Eu ainda não vi o lance. Tô corrido, mal tomei banho ainda no vestiário, não cheguei a ver o lance. Agora, ele tirou todas as dúvidas dele com o VAR. Mas o que eu acho engraçado, já que as pessoas têm opinião e eu respeito, eu acho engraçado que lá em Chapecó ninguém chamou o árbitro pra ver se foi pênalti no Gabriel ou não. Aí ele poderia tirar dúvida, poderia nem ter dado o pênalti, mas ele teria ido no VAR e teria visto se foi pênalti ou não. Lá ninguém chamou ele, e o pênalti foi legítimo, e o goleiro tinha que ser expulso. E ninguém chamou o árbitro do jogo. Então eu não estou fugindo da resposta, eu já dei a resposta aqui. Então ele teve a convicção no momento, foi no VAR, tirou as dúvidas dele, eu ainda não vi o lance, marcou pênalti. Mas ele foi muito bem também no jogo. Eu inclusive falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o campeonato brasileiro seria diferente. Eu já falei para você e volto a repetir. No momento que um jogador meu cometeu um pênalti, um ato desleal com o adversário, tem que ser expulso, tem que dar o pênalti, mas tem que dar o pênalti na minha área, como tem que dar o pênalti na área do adversário. Os árbitros de primeira ou segunda divisão, eles não têm que escolher o jogo para dar o pênalti. Eles têm que seguir a regra, eles têm que seguir o protocolo. Coisa que, infelizmente, a gente viu que foi uma coisa ridícula no jogo contra a Chapecoense. Então hoje aqui eu estou elogiando o árbitro porque ele teve uma grande atuação. Eu vou ver o vídeo depois, vou ver se foi pênalti ou não, mas aqui eu falei, se no momento ele teve a convicção, foi no VAR, olhou as imagens e viu que foi pênalti, ele deu pênalti. Ponto final. É isso que eu tinha que falar da arbitragem. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. O Gabi chega hoje à marca de 100 gols pelo Flamengo em 142 jogos. Você conhece bem a grandeza desse clube. Em que patamar você diria que o Gabriel está na história do Flamengo, depois das marcas alcançadas e dos títulos conquistados até aqui? Ele está na galeria dos grandes jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo. É um jogador em destaque. É o 100º gol dele, e merecidamente, porque realmente ele faz muitos gols. Fez 2 gols, inclusive, na final da Libertadores. Tem conquistado títulos, como outros grandes jogadores também já fizeram isso. Então ele entra na galeria dos grandes jogadores. Hoje ele está nessa galeria, mas a gente não pode esquecer dos jogadores do passado também que estão nessa galeria. Então eu acho que para a felicidade dele, ele está se juntando, ou já se juntou, aos grandes jogadores, que nós temos inúmeros grandes jogadores já
que vestiram essa camisa aqui, esse manto aqui, e fizeram história no Flamengo, que sem dúvida alguma é um grande clube.